Ok, pessoal. Me desculpe aí, né? As pessoas que assistiram ou que viram a abertura do programa, que estão assistindo, que vão ver mais tarde, né? Eu abri assim um pouco irritado e eu fiquei profundamente irritado hoje com alguns comentários que eu vi. Vanderlei já está aqui com a gente, já já nós vamos para ele. Alguns comentários que eu vi de pessoas criticando a Câmara e longe de mim defender a Câmara, mas não é isso. Ou defendendo até, esses vereadores não fazem nada. Eu vi gente, teve gente que falou isso comigo hoje na rua, na hora que eu fui almoçar. Comentando que esses vereadores não fazem nada. Eles hoje fizeram exatamente o que eles têm que fazer. Essa sessão de hoje, né, foi a abertura do recesso. E sobre esse assunto nós vamos conversar com o Vanderlei. E a taxa do lixo? Como é que vai ficar? O prefeito quer a taxa do lixo. Como é que vai ficar? Eu vi um veto do prefeito que ficou uma coisa absurda. Vocês lembram do banco de leite que tinha aqui em Teresópolis? Leite materno? Que as mamães doavam seu leite para mães que não tinham leite, ou seja, para os nenéns cujas mães não tinham leite. Então, o banco de leite da doutora Conceição Salomão. A vereadora Márcia Valentim, por exemplo, ela queria a reabertura do banco do leite. Então, ela criou esse projeto de lei para reabrir o banco do leite. O prefeito vetou. O prefeito vetou isso. Isso sem contar outras leis aí que eu achei, outros projetos que eu achei de absurdo o prefeito ter votado. Hoje, eu acho que a nossa população não está preparada para a eleição desse ano. Pelo que eu vi hoje, né, alguns comentários que eu vi, inclusive na rua que eu vi. Vanderlei Pérez, agora é com você. Boa tarde. Está desligado aí. Tá ligado, tá sem pilha. Falamos agora? Agora falou. Então é isso. Bom, então cá estamos para dar uma desenrolada no que foi essa sessão, essa longa sessão da Câmara hoje, sessão extraordinária, né? 2h30. Marcada para vários assuntos, já são 15 vetos propostos pelo prefeito, inclusive alguns complicados, como esse da porcentagem do orçamento de 2024, que ele tinha 5%, caiu para 0% e ele queria 30%, né? E a questão da taxa do lixo. E, ao longo disso, alguns projetos aí, algumas emendas que o prefeito, a Câmara aprovou por unanimidade, e o próprio vereador que votou, autor da emenda, votou contra para atender o prefeito. São coisas meio que de Sucupira, nem de Teresópolis não, tá? Nós estamos aí superando a prefeitura do Odorico Paraguaçu. Olha, esse caso que o Vanderlei falou aí, lógico, e é assim que se faz política, né? A política é feita assim. Você tem uma Câmara ou uma Assembleia, no caso dos deputados, né? A Câmara dos Deputados em Brasília, o Senado. Você tem a base que é do governo, você tem um centro, você tem uma oposição, né? E a base do governo, Vinícius, hoje, ela está composta de 4 vereadores, né? O vereador Ramós, vereador Diego, vereador Teco e o vereador Paulinho. Eles fazem parte da parte... Essa base fiel, né? Embora em alguns momentos o Teco foi trocado ali pelo Elias, né? Em algumas votações, para conseguir os 4, o Teco recuou e que o Teco tem uma experiência legislativa maior, né? Ele vê que algumas roubadas não dá para ir atrás do prefeito, né? E essa coisa algumas votações hoje chamaram a atenção desses vetos, onde demonstram uma submissão absoluta do mandato aos interesses do prefeito. Porque você não pode, depois de ocupar o seu gabinete, elaborar um projeto de lei, discutir com os colegas, cabalar os votos para conseguir aprovar em plenário, transformar aquilo em lei, né? Transformar um projeto de lei seu em lei, aprovar 2 vezes na Câmara, e o prefeito vai lá e veta, e o autor do projeto, que defendia tanto aquela ideia, ser contra. Isso aí tem muito pote envolvido, tem muito cargo envolvido, tem muito interesse junto às secretarias envolvido, que é uma forma, se não dizer crime, porque o jogo da política permite essas interferências do legislativo sobre o executivo. Explicar melhor um pouquinho isso aí? Eu fiquei rindo, rapaz, na hora que eu vi. Não, é para rir. É para rir da submissão do vereador, né? Porque isso não se faz. Tem limite. Submissão. E de burrice, pelo seguinte, porque nós temos lá 15 vetos. Então, prefeito, sinto muito, esses 2 aqui são meus. Nesse aqui você não tem meu voto. Isso é simples de dizer. A não ser que até para isso ele não tenha direito de votar
a favor de si próprio, né? Ele tem que votar contra ele quando o interesse não é só votar contra a população. Porque quando o vereador vota contra um projeto que ele lutou por ele, que ele aprovou na Câmara, ele está votando não só contra a população, ele está votando contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Isso é de uma burrice, de uma falta de senso e de uma imaturidade política, porque o jogo da política permite isso, né? Nós temos aí parlamentares mais espertos que naquele veto onde ele não pode votar, ele não pode votar contra, ele chega para o prefeito ou então para o governador, fala assim, governador, prefeito, esse aqui eu não voto contra, mas se precisa de 4 votos, eu te arrumo um, tá? Negocia. Ele negocia, arruma um voto de alguém, de um gaiato qualquer lá, para suprir o voto dele. E esses arranjos são muito comuns nas casas legislativas, principalmente nas câmaras municipais e nas assembleias estaduais. Mas ali, e a forma também como alguns vereadores estão lá, está lá o número do veto, ele tem a íntegra do veto, que ele discutiu, ele tem a íntegra da lei em que está sendo vetada, e ainda assim ele vota no escuro, de pedir para voltar atrás, não, eu pensando bem, eu quero votar diferente nisso aí. Não é assim que funciona, né? Tem um rito para isso, inclusive, né? Aliás, o nome de Teresópolis, o nome da freguesia de Santa Ana do Paquequé, ele ocorre também nessa coisa. Não sei se você percebeu que, em um certo momento da sessão, um vereador tentou voltar atrás do voto e o Léo disse que a fila já andou, não dá para voltar atrás. Mas lembra disso, né? Isso aconteceu quando foi criada a freguesia de Santo Antônio do Paquequé, porque o projeto que criou a freguesia de Teresópolis, ele é o projeto da igreja, a igreja mandava para a Assembleia Provincial o pedido de criação de freguesia. E os deputados, então, aprovavam ou não a freguesia a ser estabelecida. E a nossa freguesia, quando ela cria todo o processo legislativo, a pedido da igreja, ele vai ser para criar uma freguesia de Santana do Paquequé. Faz todo sentido. Afinal de contas, a fazenda é a fazenda de Santana do Paquequé. Santana. E aí, só que os donos do Alto, que eram 2 Antônios, os que tinham comprado as terras do Marcho, Antônio Feliciano e Antônio Trindade, eles arranjam um jeito lá de, na hora da votação, mudarem lá, assim de boca, né? Os deputados que tinham interesse junto a essas pessoas, colocaram em votação a freguesia de Santo Antônio do Paquequé, os deputados aceitaram, e depois que passou a votação, no processo que era de freguesia de Santana do Paquequé, em que os deputados aprovaram a criação da freguesia de Santo Antônio do Paquequé, que não estava previsto na votação, um deputado levantou a voz: presidente, está errado isso aí, nós estamos votando aqui 2 coisas distintas, a criação das freguesias de Santo Antônio do Paquequé, de Santa Ana do Paquequé, em Teresópolis, e a freguesia de Santo Antônio da Encruzilhada. Lá é perto de Valença esse lugar, nem virou, deixou de ser município. E aí, o presidente falou assim, é mesmo, são 2 processos distintos. Aí um outro deputado levantou a voz assim, presidente, quando se canta o próximo ato, já deu por encerrada a votação anterior. Aí o presidente, é isso mesmo, então vai ser Santo Antônio, porque é mesmo. Ficou isso mesmo. E assim, ou seja, num golpe, numa carteirada ali dos Antônios, né, donos do Alto, nós deixamos de chamar, o município deixou de chamar inicialmente de freguesia de Santa Ana do Paquequé e passou a ser Santo Antônio do Paquequé para agradar os Antônios, que já tinham emprestado o nome do santo a eles, né? Já tinham esse nome de Antônio desde o nascimento, e então o município passa a se chamar Santo Antônio do Paquequé a freguesia, né? A partir dessa manobra na Assembleia Provincial, o que quase acontece em Teresópolis hoje, quando o vereador, depois de depois de apresentado o próximo veto, ele tenta voltar o voto porque viu que estava feio para ele. Isso foi o seguinte, gente. Primeiro, o caso do que a gente falou antes, foi o vereador Diego, lá de Vieira. O vereador, ele conseguiu, o projeto dele foi vetado pelo prefeito, e ele poderia vetar o veto do prefeito. Mas não, como ele é da base do governo, ele apoiou o veto do prefeito contra o próprio projeto dele. E não apoia e não vota não para ver. Ele votou contra o próprio projeto dele. Já aconteceu em Teresópolis, tá? Já aconteceu naquelas câmaras de 21 vereadores, lá atrás, teve caso já de vereador votar contra e virar motivo de chacota na cidade. Hoje está barato para o Diego o que aconteceu, porque isso aí... Não, mas isso ainda não espalhou, né? Tem que ter simancol, tem coisa que não dá. Isso vai espalhar, né? Tem coisa que não dá
para justificar. Né? Pelo amor de Deus, está aí o vereador Diego, ele votou contra o próprio projeto Ele foi muito dele. feliz, ele tinha que ter negociado com o prefeito. Prefeito, me toma uns 10 potes só, mas não me deixa nessa roubada não, que eu fico mal nisso aí. Né? A gente sabe dessa coisa meio que típica desse governo atual, de negociar com os vereadores nos favores, né? Até o Rangel tem uma fala muito interessante nesse sentido, que está muito claro agora quem está chantageando o prefeito e quem está sendo chantageado pelo prefeito, né? Nesse arranjo desses votos de hoje. Eu acho que o vereador pode votar contra ou a favor a qualquer projeto, pode votar contra o projeto do leite, pode fazer o que bem entender, o voto é dele, né? Ele vota conforme a sua consciência, mas ele deixa de votar conforme a sua consciência no momento que ele vota pelos interesses que ele tem no governo, pelos interesses de manter cargos de direção em escola, cargos de gente que libera vaga, libera transporte de ambulância, libera essas coisas, libera tudo que tem no governo, porque é um balcão de favores do governo. Né? O governo, tudo começou ali com o vereador Diego, 2 projetos até, não eram para ser polêmicos, mas acabou dando polêmica, né? Que foi um projeto em que a pessoa que, no caso do autismo, uma pessoa que agredir, que ofender uma pessoa autista, vamos botar assim, eu não tenho o projeto na mão, mas uma pessoa que ofender, um empresário que tratar mal um autista, ele vai ser punido por isso. Isso iria virar uma lei. Aí o prefeito vetou esse projeto. O prefeito não aceitou. O veto significa não aceito, acabou. E a Câmara vai cassar ou não o veto do prefeito. Então, esse foi o segundo. E o primeiro seria a recriação do banco de leite, com o projeto da vereadora Márcia Valentim. É o veto número 7. A vereadora Márcia Valentim é para recriar o banco de leite. E o prefeito foi contra. Ele vetou o projeto da recriação do banco de leite. Lá da época da doutora Conceição Salomão. E 4 vereadores acompanharam o prefeito, inclusive o Teco, que é da base, não acompanhou. Exatamente. E foi ali substituído então pelo Elias. E o vereador Diego, que reconhecidamente é um vereador de esquerda, pelo menos ele diz que é de esquerda, né? Aí alguém levantou a questão, falou, peraí, vocês são contra a recriação do banco de leite? Vocês são contra Contra o Bolsa Família, né? Hã? Contra o Bolsa Família. Pois contra o Bolsa Família. Vocês favores, são contra uma punição para quem ofender um autista? Vamos botar dessa maneira, né? Aí eles, caramba, será que dá para voltar atrás? A gente não sabia, a gente não leu. De forma bastante... Aí não pode voltar, eles ficaram contra. A Câmara está realmente tendo assim, uns embates internos, né? Está expondo os votos dos vereadores, isso não é muito comum. Hoje decidiu-se, né, a pedido dos vereadores no início da sessão, que fosse cantado os votos pela derrubada dos vetos. Né? E aí ficou muito claro isso, porque isso ficava meio escondido. Né? Teve hora que o presidente, o secretário cantou o voto e o vereador falou um não tão baixinho que o presidente falou, senhor, fala de novo aí que eu não ouvi. Igual aquele aluno do fundão que nunca responde direito, né? Tá lá para não ser visto e teve que se expor. E é isso mesmo, gente. A Câmara, o Léo fala que a Câmara é a única casa dos poderes que está aberta o tempo todo. É uma casa que é aberta ao povo. Né? A qualquer hora do expediente que ela está funcionando, qualquer pessoa vai entrar, vai encontrar um vereador de igual para igual, encontrar ele de frente, conversar, debater. Né? Então, ela tem que se expor, você tem que ter as posições políticas, mas que defenda de forma até veemente coisas indefensáveis, mas que se exponha. Porque quando se defende também as coisas indefensáveis, isso dá voto. Não estou dizendo que isso não seja ruim eleitoralmente, né? Mas tem que, essa exposição dos vereadores deixou eles, talvez tenha sido em função disso, esse score tão alto pela derrubada dos vetos. Né? Foi praticamente 15 em quase tudo, 14 ou 15 em quase tudo. 15-3 ou 14-4. Então hoje ficamos aí, numa média rápida aqui, fora o veto número 6, que é os 5%, né, que o prefeito queria 30%, e a Câmara manteve os 5%. Esse foram 6 vereadores. O prefeito conseguiu cabalar 6 votos, além dos 4 que ele já tinha. Ele conseguiu ali, então, o voto do Elias e o próprio voto do Teco, que ele não estava com muita garantia nele, né? Mas os outros foram todos, ele conseguiu 4 votos e 3 votos, né? Mas ainda assim, é muito voto, né? Porque
tem coisas, né, que não justifica. Por exemplo, no ano eleitoral, o prefeito conseguir 3 votos para aprovar a taxa do resíduo sólido, a taxa do lixo, o vereador está confiando muito nas outras possibilidades de arrumar voto, porque o povo não vai aceitar a criação de uma segunda taxa de lixo na cidade, que nós já aprovamos agora, através dessa concessão atabalhoada da água, a concessão do resíduo líquido. Nós vamos pagar, a partir do momento da implantação, no final desse ano ou início do ano que vem, pelo recolhimento do resíduo líquido, que é o esgoto, 90% do que se paga de água. Então, a gente vai pagar em torno de 100, 200 reais para colher o esgoto, para quem já paga cerca de 200 para colher, para se abastecer da água. E vamos pagar mais agora também a questão da taxa do lixo. Por conta desses, pagaríamos, né? Se não fosse essa lei foi vetada, o veto do prefeito ele foi derrubado na Câmara por 15 votos, então não vai ter taxa do lixo ano que vem. E essa taxa do lixo é uma coisa assim, bem complicada, que a gente tinha que até que avaliar melhor essas relações dos poderes e das instituições no município. Em momento algum, a sociedade organizada se manifestou com relação a isso, independente, embora isso pese no bolso de todos. Por sorte, antes de colocar essa votação para o plenário, o presidente fez uma leitura, um arrazoado do que era o projeto. É um projeto completamente equivocado, ou seja, equipara todos a mesma condição. Você mora numa kitnet no bairro São Pedro, você vai pagar o mesmo valor que uma indústria de grande porte no bairro São Pedro, porque conta pela matrícula do IPTU e não pelo tamanho. Isso aí é de uma falta de sensibilidade, porque é uma insensatez. Você está fazendo o que uma pessoa que já tem a dificuldade, junta trocado para conseguir pagar a conta de luz, para conseguir pagar a conta de água, pagar uma taxa de lixo quando ela pouco produz. Nós temos aqui exemplo. Quando você está na viela, o lixeiro, o caminhão do lixo nem sobe na viela. Você tem que descer a viela para colocar o seu lixo na beira da rua principal, onde o caminhão de lixo consegue passar. Perfeito. E Teresópolis tem mais da metade da população urbana do município mora em beco, viela e servidão. Essas pessoas não têm caminhão do lixo passando na porta, não. Elas têm que levar o lixo até um ponto da rua para colher. Essa pessoa iria pagar uma taxa de lixo igual um supermercado Extra, por exemplo, que fica um caminhão do lixo ali meia hora esperando para encher a caçamba. Então, isso aí não é correto, não é justo isso. Então, a prefeitura fazer uma lei dessa é prova de que ela está pegando lei de computador, de internet e fazendo um copia e cola, porque qualquer pessoa com mínimo de sensatez vai fazer uma lei melhor do que essa para mandar para a Câmara. Ainda bem, eu não sou contra a cobrança da taxa de lixo, não é necessário cobrar sim, mas cobrar justo. Então, se uma pessoa que mora numa viela que nem consegue colocar o seu caminhão na caçamba do lixo, porque ela tem que andar 200, 300, 500 metros para chegar num ponto onde o lixo é colhido, que é na lixeira do bairro, na rua principal, essa pessoa não pode pagar o mesmo valor que uma grande empresa, que um grande comércio, que um restaurante que produz uma quantidade enorme de lixo, quase que enche um caminhão de lixo, o que os restaurantes da várzea produzem de lixo diariamente. Esse tem que ter uma taxa diferenciada, porque isso é o justo. Né? Você ter o serviço que você usa mais, né, do que o que usa menos. Estão querendo cobrar o lixo como se cobra a taxa de iluminação pública, só que é diferente. Né? Você mora na viela, mas você anda numa rua inteira iluminada, você vai numa praça iluminada, então é justo que você pague proporcionalmente a todos da população, porque você usufrui da iluminação da praça pública, da rua principal, do ponto de ônibus. Você tem aquela luz que não está na sua casa, te beneficia. Mas o lixo não, o lixo é uma coisinha que você produz. E se você for uma família de 2, 3 pessoas, então, você vai produzir uma bolsinha, 2 bolsinhas de lixo ali por dia, quando muito. Né? Então, não é justo que você pague R$10, R$15, R$50, como uma outra grande indústria. Então, você teria que pagar muito menos. E o que a Câmara de Vereadores fez hoje foi exatamente vetar esse projeto do prefeito, que seria eu, no meu apartamento, né? Eu vou pagar o mesmo valor que o supermercado paga para coletar o lixo.
Então, seria isso, né? Ele deu até como exemplo, o Leonardo falou, uma pessoa que mora no bairro de São Pedro vai pagar o mesmo valor que o supermercado Gucci pagaria para fazer a coleta do lixo. Esse é o projeto do prefeito. E os argumentos do prefeito para vetar e para impor a sua vontade aos vereadores é esdrúxulo, né? Ele alega que seria a renúncia de receita em função de uma previsão de que essa lei é possível. Existe a possibilidade, sim, pelo marco do saneamento, de se estabelecer taxa de lixo. Só que a renúncia de receita é você ter uma lei prevendo que se cobre e não cobre, né? Então, você, se aprovar uma taxa de lixo para o ano que vem, e o prefeito que ganhar a eleição esse ano que vem não querer implantar essa taxa de lixo, ele está, assim, aplicando a renúncia de receita. Aí cabe você alegar que ele está renunciando a uma receita que ele tem direito. Improbidade. Porque foi aprovado. Improbidade, porque foi aprovado pela Câmara a criação da taxa de lixo. Mas, no caso, o fato dele mandar um projeto de lei para a Câmara, como o prefeito acha que tudo é à vontade dele, em projeto de lei já é lei, né? O projeto de lei não é renúncia de receita, porque o projeto de lei não é nada, é apenas uma minuta de uma possível lei, né? Então, não existe renúncia de receita enquanto não tiver lei aprovada nesse sentido. E os vereadores não aprovaram lei, então não há possibilidade de renúncia de receita. E a lei o marco do saneamento, ele estabelece apenas que é necessário e que é possível e que é viável que se estabeleça a taxa do lixo, dependendo do município, né? Então, isso aí são umas besteiras que acontecem, e o copia e cola é tão grande nessa coisa dos vetos, que nós tivemos ali alguns vetos, se você percebeu, em algum momento eu assisti com certa atenção, onde os argumentos da Procuradoria justificando que não fere a Constituição, por isso é o veto. Ora, se não fere a Constituição, é por isso eu não veto, né? Não é para você vetar, vindo da Procuradoria, um veto, vindo da Prefeitura para a Câmara, um veto, você tem que apontar que aquilo fere a Constituição, porque está ilegal, o veto, então. Então, ele manda, diz que a lei é bacana, é tudo certinho, por isso é o veto. Isso é copia e cola, isso não tem sensatez nisso. Poderia ser cobrado junto à conta de água ou de luz. Pelo menos essa é a informação que partiu da Prefeitura. Você fala da conta de luz. Nós tivemos no início do ano, no ano passado, ainda está sendo questionado na Justiça, os 300% do aumento da taxa de iluminação pública. Lembra disso que aconteceu, vai para 2 anos, né? Inclusive, o prefeito me processou por causa disso, porque eu fiz uma matéria assinei um texto dizendo que ele tinha assumido com o dinheiro da taxa da luz. Bom, como ele é uma pessoa suspeita, ele então entendeu que eu estava chamando ele de ladrão, que ele tinha roubado o dinheiro da conta de luz. Eu não disse em momento algum, porque quando você diz que sumiu um dinheiro no orçamento, ele sumiu para outra coisa, como agora ele sumiu com o dinheiro do canil, né? O Gulhel mandou 2 milhões para se fazer, desses 2 milhões, 1,5 milhão para se fazer um canil na Prata, ele sumiu com esse dinheiro. Não estou dizendo que ele roubou, ele pegou esse dinheiro, pagou o servidor com ele, pagou empresa, sei lá o que ele fez com esse dinheiro. Ele sumiu dentro do orçamento, né? E o dinheiro some muito bem do orçamento, porque já que o prefeito tem 30% de direito de remanejar sem pedir aos vereadores, ele faz essa coisa no segredado ali, então o dinheiro some para lá e para cá. Ninguém está dizendo que alguém roubou ou que surrupiou quando diz sumiu, né? Então essa... E na conta de luz, nós tivemos aí uma conta rápida. Antigamente, até 3, 4 anos atrás, a gente pagava aí cerca de 1 milhão de energia elétrica, a prefeitura pagava, porque as lâmpadas eram lâmpadas ainda incandescentes, né? Essa iluminação de rua ainda era aquelas lâmpadas mistas, né? Incandescente, que consumia muito. Quando ele aumenta a energia, sob pretexto de mudar o parque de iluminação, e a cidade passa a usar a lâmpada de LED, você cai esse consumo para 30% da quantia anterior, né? E continua arrecadando a taxa de iluminação pública com 300%. Está tendo um excedente tão grande aí que o prefeito está tendo que sumir com esse dinheiro da taxa de luz. Continua sumindo com esse dinheiro, gastando com obras, gastando com outras coisas, gastando com coaching, gastando com compra de computador. Eu tenho perguntas aqui para você. Vamos lá. Posso? Se eu souber responder. Não, vamos lá. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu já vou para o comercial agora. Já vou deixar uma pergunta para o Vanderlei, pergunta que já chegou para o Vanderlei. E a gente continua debatendo esse assunto, discutindo esse assunto. Vanderlei nos explicando o que aconteceu hoje na sessão da Câmara. O Naftrim, eu não sei se o nome é esse, né? Botou aqui, acho que as críticas aos vereadores
e que a gente acaba pensando que a Câmara é um verdadeiro teatro, pois se é uma Câmara que mais se mostra contra o prefeito e na prática não vemos nada acontecer, nenhuma punição contra, aí fica difícil acreditar. Naftrin que falou isso. Eu até explicaria para você por quê. Isso é política, mas é assim mesmo que funciona. A política você tem que saber fazer política. Valéria está com a gente assistindo, a Alice Moreira botou. Boa tarde, senhor Hélio. Eu não sabia que o programa agora é à tarde. Fui assistir no Facebook, porque eu não pude assistir pela manhã. Fiquei surpresa sendo de tarde, valeu. Gostei, parabéns. São 4 horas e 47 minutos da tarde. Alice, nosso programa continua de manhã. Hoje, excepcionalmente, ele não aconteceu na parte da manhã, que a TV Diário transmitiu uma sessão super polêmica e super importante da Câmara de Vereadores, e é o que a gente está discutindo agora. Levi Trancoso, obrigado, e o Márcio Habib pergunta, Vanderlei, o que você achou do grito? Foi sensacional isso. Aliás, se a produção tiver, porque na volta a gente já vai botar aí os vereadores falando, tá? E o Vanderlei comentando. Vanderlei, o que você achou do grito do Dr. Amorim contra o Amós Laurindo e o Paulinho na questão do leite? Segura a tua resposta. Naftrin voltou sobre a taxa do lixo. Vamos ter que chamar o Celso Russomano. Esta companhia nem sequer presta serviço direito. O certo é fazer uma usina de reciclagem e transformar o lixo em dinheiro, que cobrar o cidadão que já está sobrecarregado de impostos não é possível. A questão é exatamente essa. Me dá um comercial rapidinho. Daqui a pouquinho, 18 horas, o bom é a gente sair daqui e ali no Recanto, aqui no Centro Gastronômico Recanto, tomar aquele café na cafeteria do Recanto. Eu volto já.